A família da Peppa não é formada apenas por seus pais e irmãos. Ela também tem outros parentes, como o vovô e a vovó Pig, que são pais da mamãe Pig. Mas você já percebeu que os avós por parte de pai da Peppa nunca apareceram no desenho? Malvados. Nunca foi revelado o motivo de os avós paternos da Peppa não serem vistos nesses mais de 20 anos de série, mas existem várias teorias que tentam explicar isso, e uma delas é bem macabra, mas faz muito sentido. Segundo essa teoria, os avós paternos da Peppa são malvados. Por isso, Papai Pig, que é o filho deles, simplesmente cortou todo o contato com eles, parando de visitá-los. Seria por isso que nunca os vemos na série? Essa possibilidade também explica o motivo de esses avós da porquinha nem serem citados pelos adultos, pois Papai Pig prefere fingir que eles não existem. O pai da Peppa deve ter sofrido muito na mão deles. Impressionante, né? Mas isso é apenas o começo desse mistério. Hoje, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre os avós ocultos da Peppa Pig. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Bullying. Ok, então é possível que os vovós paternos da Peppa sejam malvados e tenham maltratado o Papai Pig quando ele era criança. Existem mais algumas evidências disso. Se a gente prestar atenção na personalidade do Papai Pig, podemos notar que ele tem uma autoestima muito baixa. Papai Pig vive tentando provar que é alguém inteligente e útil, talvez porque seus próprios pais faziam bullying com ele quando criança. O mais triste é que ele continua sendo alvo de piadas maldosas até os dias de hoje, com muitos personagens, incluindo a Peppa, zoando o fato de ele ser lerdo e barrigudo. O pior é que dá pra ver que Papai Pig fica desconfortável, mas ele aceita as piadas por já estar acostumado com isso desde criança. E o bullying que seus pais faziam devia ser muito pior. É muito triste pensar nisso. Falecidos. Outra teoria muito famosa que explica o sumiço dos vovós por parte de pai da Peppa é a de que eles não estão mais vivos, o que seria bem realista. Afinal, são poucas as pessoas que têm todos os 4 avós vivos. É normal que, no mínimo, um deles não esteja mais entre nós, já que avós costumam ter uma idade bem avançada. O motivo de os avós ocultos da porquinha não serem citados, nesse caso, seria o oposto de ser porque Papai Pig não gosta deles. Na verdade, pode ser que o pai da Peppa apenas se sinta muito triste ao se lembrar de que seus pais faleceram, e por isso evita esse assunto. Além disso, estamos falando de um desenho infantil que evita falar de temas mais pesados. Mas, mesmo que o desenho evite falar sobre morte, não quer dizer que os personagens não percam a vida eventualmente. A rainha nunca mais apareceu após o falecimento da rainha Elizabeth II na vida real, na qual a personagem era baseada. As redes sociais oficiais de Peppa Pig até confirmaram que a personagem também faleceu no universo da animação, por mais que isso não tenha sido explicado em nenhum episódio. Também tem o caso da tia-avó Eve, uma parente da Peppa que teve seu nome colocado na irmã mais nova dela, a bebê Eve, como uma homenagem. A tia-avó Eve nunca apareceu em tela e é citada apenas no sentido de passado, o que significa que ela também faleceu, provando que nem mesmo o mundo de Peppa Pig está livre de falecimentos. Vítimas da família Lobo. Ok, as chances de os avós ocultos da Peppa terem falecido são altas, mas e se não tiver sido por causas naturais? Sério, é muito possível que eles tenham perdido suas vidas por causa da família Lobo. No mundo de Peppa Pig, todos os animais vivem em sociedade e sem tentar devorar um ao outro. Mas pode ser que a família Lobo seja uma exceção. Quase todos os membros dessa família já fizeram comentários estranhos que dão a entender que eles gostam de devorar porquinhos indefesos. Tanto o senhor quanto a senhora Lobo já perguntaram para o Papai Pig do que é feita a casa dele, ao que ele sempre responde que é feita de tijolos, no tom de alguém que está percebendo as segundas intenções deles. Afinal, essa pergunta é uma referência à história dos 3 porquinhos, em que o lobo mau consegue destruir as casas dos porquinhos com um sopro, exceto se ela for de tijolos. Ou seja, a família Lobo claramente quer devorar a família Pig e mal esconde isso. O mais interessante é que nessa família tem a vovó Lobo, e ela é outra personagem bem suspeita. No aniversário da Wendy Lobo, ela repetiu as falas que o lobo mau disfarçado de vovó diz na história clássica da Chapeuzinho Vermelho. E se no passado a vovó Lobo tiver atacado e devorado os pais do Papai Pig, ele não deve saber disso, mas talvez saiba que quem tirou a vida deles foram lobos,
o que explica o porquê de ele sempre estar com um pé atrás quando vai conversar com alguém da família Lobo. Você também acredita que a família Lobo pode ter causado o fim dos avós ocultos da Peppa? Se acreditar, comente aqui embaixo o #avós. Vítimas do Papai Pig. Nós já exploramos ideias bem sombrias sobre o que pode ter ocorrido aos avós ocultos da Peppa, mas existe uma teoria ainda mais macabra, a de que o responsável por tirar a vida desses dois foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papai Pig, o filho deles. Sim, isso parece inacreditável e bem bizarro para um desenho como Peppa Pig, mas não podemos ignorar essa possibilidade. Querendo ou não, os indícios de que Papai Pig sofria bullying dos próprios pais existem, e há outros detalhes que deixam tudo mais assustador. Caso você não saiba disso, o Papai Pig tem uma força enorme que não sabe controlar direito, o que vemos no episódio em que ele tenta pendurar um quadro em casa e acaba quebrando a parede inteira na base da martelada. Em outro, ele dá um pulo tão grande que sai voando até quase chegar no espaço. Com esse tanto de força, Papai Pig conseguiria facilmente tirar a vida de alguém num único golpe. E como ele não tem total controle dessa força, isso poderia acontecer em um acidente. E se, quando mais jovem, Papai Pig teve um surto de raiva por conta do bullying feito por seus pais? Talvez, durante esse surto, ele tenha dado um golpe neles que fez com que eles falecessem na hora. Esse acidente assombraria Papai Pig pelo resto da vida, mesmo que ele não gostasse dos seus pais. Será por isso que ninguém fala sobre os avós ocultos da Peppa? Gêmea Malvada. Você conhece a Gêmea Malvada da Peppa? Ela é a personagem de outra teoria muito famosa, da qual já falamos várias vezes no canal. Mas o básico dessa teoria é que a Peppa tem uma irmã gêmea maligna, que vive escondida na casa da família Pig. O que poucos sabem é que também existem chances de ela viver com os avós ocultos da Peppa. A maior pista de que a gêmea existe é um pôster oficial da primeira temporada de Peppa Pig, em que a porquinha e sua família estão no quintal da casa, enquanto uma outra porca idêntica à Peppa está dentro da residência, observando eles de longe pela janela. Essa seria a tal gêmea do mal. Por causa desse pôster, quase todo mundo acha que ela vive escondida na residência em que Peppa vive. Todavia, é totalmente possível que a gêmea esteja vivendo com os seus avós ocultos, principalmente se eles também forem malvados, como já teorizamos. Afinal, alguém precisa alimentá-la. Mas, como parece que eles foram péssimos pais para o Papai Pig, é difícil acreditar que a irmã gêmea da Peppa esteja sendo bem cuidada. Se o Papai Pig realmente não deixa os avós ocultos da Peppa conhecerem ela e George, faz sentido que esses avós tenham adotado a gêmea malvada, já que ela foi expulsa da família, igual a eles. Se duvidar, a gêmea malvada fica espionando a família Pig apenas porque os avós ocultos mandam que ela faça isso, para que eles possam saber o que está acontecendo com os seus outros netos. Irmã do Papai Pig. Acredita se a gente disser que o Papai Pig tem outra parente oculta além de seus pais? Só que nesse caso, estamos nos referindo à irmã dele, uma tia da Peppa que ela nunca teve a oportunidade de conhecer. Afinal, o Papai Pig tem um quadro em seu escritório com a foto em preto e branco de dois porquinhos idênticos a Peppa e George, se não fosse pelas roupas diferentes. Acontece que essas crianças não devem ser George e Peppa, mas sim Papai Pig e sua irmã quando os dois eram crianças. Só isso explica o porquê de a foto ser em preto e branco, como se fosse bem antiga, e também o porquê de eles estarem usando roupas diferentes das dos filhos de Papai Pig. O garoto na foto não é tão parecido com Papai Pig criança que aparece em certos flashbacks, mas deve ser porque ele era ainda mais jovem na foto. Se é esse o caso, por qual motivo a irmã dele nunca deu as caras em toda a série? Até o momento, o único irmão dele que conhecemos foi o tio Pig. Bem, caso os avós paternos da Peppa realmente sejam malvados, é possível que a irmã do Papai Pig também seja, e por isso viva junto com eles e com a gêmea malvada da Peppa, formando uma espécie de lado maligno da família Pig. Mamãe Pig. Ninguém tem dúvida de que Papai e Mamãe Pig se amam, mas o que poucos pensaram é que talvez a mãe da Peppa tenha sido a razão para Papai Pig cortar o contato com seus pais. Infelizmente, é comum que alguns pais não gostem das esposas dos filhos ou dos maridos das filhas. É totalmente possível que os avós ocultos da Peppa odeiem a Mamãe Pig, obrigando Papai Pig a escolher entre seus pais ou sua esposa. Se
Se isso realmente tiver acontecido, nós sabemos qual foi a resposta do pai de Peppa. Ele escolheu o amor de sua vida, Mamãe Pig, e se distanciou dos próprios pais por não apoiarem seu casamento. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Casa antiga. Talvez os avós ocultos da Peppa estejam mais próximos dela do que qualquer um imaginaria. Ao menos desde que ela, seus irmãos e seus pais começaram a viver em uma nova casa, bem maior do que a antiga. Afinal, e se esses avós possivelmente malvados tiverem se mudado para a antiga casa da família Pig? Sabe, aquela residência em que Peppa viveu pela maior parte da série antes da mudança. Tem quem acredite que essa casa não existe mais, tendo sido destruída para que a nova moradia da Peppa fosse construída no lugar. No entanto, se isso não for verdade, quer dizer que os avós ocultos têm o lugar perfeito para ir morar sem que ninguém nem perceba. E o pior, eles podem estar vivendo lá com outros membros malignos da família Pig, como a gêmea malvada e a irmã de Papai Pig. Tio Pig. Agora uma pergunta. O que o tio Pig pensa sobre seus pais? Ele é o irmão mais velho do Papai Pig, e os dois parecem ter uma relação amigável, apesar de ele não gostar de ser comparado ao irmão mais novo. Mas no caso de seus pais estarem vivos e só estarem brigados com o Papai Pig, será que o tio Pig também cortou contato com os dois ou continua falando com eles? Não seria nenhum absurdo se tio Pig continuasse falando com seus pais, mesmo que ainda seja amigo do seu irmão mais novo. Em muitas famílias conturbadas, tem parentes que se recusam a interagir entre si, mesmo que falem com parentes em comum. Nem todo mundo está disposto a entrar na briga dos outros, e esse pode ser o caso do tio Pig, que apenas observa a briga entre seu irmão e seus pais do lado de fora, enquanto torce para que um dia eles façam as pazes. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!